Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de português. Para acompanhar a leitura, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 64. O assunto que nós iremos estudar hoje se chama notícia. Para saber mais informações sobre o continente africano, pesquise em sites, revistas e jornais notícias como a que você vai ler a seguir. Então a Pro buscou na internet e achou essas três imagens que estão relacionadas ao que nós iremos estudar hoje, certo? A primeira, ela diz assim, ó: Walker Raleigh, invenção vai captar até 100 litros de água. A segunda imagem diz assim, foi publicado no site G1 da Globo. Comunidades africanas reaproveitam água da neblina. E a terceira imagem, ela diz assim: África do Sul transforma a neblina em água potável. Vamos agora fazer a leitura do nosso livro. África do Sul transforma a neblina em água potável. Cidades africanas usam sistemas de redes para coleta de água pela neblina. Na cidade de Shirava, região montanhosa da África do Sul, a comunidade usa novas técnicas para obter água potável. Eles coletam a neblina. O país tem 490 milímetros de chuva por ano, o que representa metade da média mundial. Há previsões que a região enfrente escassez de água em 2025. A água da neblina é coletada por meio de uma malha esticada e são transportadas por canos para o reservatório. A malha, de 4 metros de altura, lembra uma rede de vôlei, exceto pela canaleta que conduz as gotas para o tanque. Canaleta é esse cano aí enorme que vocês estão observando. O sistema já funciona nos Andes e no Himalaia. As redes instaladas nas escolas da cidade já representam um alívio para a população. O sistema consegue armazenar 2,5 litros de água em um dia bom e estão em uso desde o ano de 2007. O acesso à água de qualidade reduziu o número de doenças relacionadas com a água, ingestão de micro-organismos patogênicos e aumentou a qualidade de vida dos estudantes. Parte da água coletada pelo sistema vai para a horta que abastece a escola. O sistema torna-se mais barato, pois dispensa manutenção e equipamentos eletrônicos. A província de Limpopo, ao norte, na fronteira de Botsuana e Zimbábue e Moçambique, onde fica o famoso Parque Nacional Kruger, é uma das regiões mais quentes do país. Mas esses lugares são um dos poucos que não possuem um clima propício para a coleta de neblina. Só a neblina não é suficiente, é preciso vento para capturar a água na rede. Iniciativas como essas atraem olhares para o país, que vai sediar a COP17, Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, nos dias 28 de novembro a 9 de dezembro em Durban. A ONU. A Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou em 28 de julho de 2010 a resolução que reconhece o acesso à água potável e ao saneamento básico como direito de todo ser humano. Segundo este documento, votado pelos países membros da Assembleia Geral, o fato de 884 milhões de pessoas não terem acesso aos básicos é de O número de pessoas sem acesso à água e rede de esgoto chega a 2,6 bilhões de pessoas. Estudos revelam que 1,5 milhão de crianças morrem todo ano, antes de completar 5 anos de idade, por doenças hídricas. O acesso à água limpa e ao saneamento básico faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, uma agenda para erradicar e ou reduzir males sociais até o ano de 2015. Esse texto ele foi retirado do África do Sul transforma neblina em água potável, disponível. Tem um site
né, que vocês vão olhar embaixo, e este acesso para ser editado e colocado no livro de vocês foi no dia 5 de outubro de 2018. Aqui no próprio texto de vocês podem observar que tem um vocabulário, né, com as palavras que foram usadas no texto que talvez vocês não conheçam. Vamos ler? Primeiro é potável. Potável quer dizer água que pode ser bebida, que é boa para o consumo. Escassez é aquilo que está escasso, que está em falta, que tem carência. Armazenar é guardar ou acumular em um depósito. Ingestão é o ato de ingerir. Consumo. Patogênicos é que podem produzir doenças. Doenças hídricas, doenças que são transmitidas pela água. Erradicar quer dizer eliminar. Aí nós vamos para o início da nossa atividade de classe, que é a atividade da página 65 e página 66. A primeira questão diz assim, segunda questão. Identifique o título e a linha fina dessa notícia. Letra A. Copie o título. O título é: A África do Sul transforma a neblina em água potável. B. Copie a linha fina. Cidades africanas usam sistemas de rede para a coleta de água pela neblina. Ou seja, o título é o que está mais evidente, né, que está com letras grandes, e a linha fina é a informação que vem logo abaixo, né, que vem falando sobre o que vai abordar o texto. Terceira questão. Quantos parágrafos tem o corpo da notícia? 8 parágrafos. Aí vocês observam, tem 8 parágrafos no nosso texto. Só vocês contarem. O primeiro começa na cidade, o segundo é a água da neblina, o terceiro é as redes, o quarto é o acesso à água, o quinto é a província de Limpopo, o sexto, iniciativas, o sétimo, a Organização das Nações Unidas e o oitavo, o número de pessoas. Qual é o subtítulo? A ONU, que vocês observam aqui na página 65, que vem um subtítulo, né? Com as letras diferenciadas. Quinta questão. Que fato está sendo noticiado? A criação na África do Sul de uma técnica de coleta de neblina para transformá-la em água potável. Sexta questão. As informações principais sobre o fato noticiado, o que, onde e quem, são encontradas em qual parte da notícia? No primeiro parágrafo, no último parágrafo, antes do subtítulo, ou nos dois parágrafos após o subtítulo? A resposta certa que vocês irão marcar é no primeiro parágrafo. Sétimo, selecione ao menos uma frase do primeiro parágrafo que justifique a necessidade de a África do Sul transformar neblina em água potável. Eu coloquei aí 2 sugestões para vocês de frases. A primeira diz assim: o país tem 490 milímetros de chuva por ano, o que representa metade da média mundial. Ou, há previsões que a região enfrente escassez de água em 2025. Oitava questão. Releia os 2 últimos parágrafos que compõem o subtítulo. A. De acordo com a notícia, o que a ONU reconhece como direito de todo ser humano? O acesso à água potável e ao saneamento básico. B. Qual é a relação entre a informação e o fato noticiado? A resolução da ONU ressalta a importância da criação de técnicas, como a da África do Sul, que levem água potável até as comunidades carentes. Pronto. Terminando a atividade, nós temos aqui o conceito sobre o que é notícia, o gênero textual que nós estamos estudando. Notícia é um texto jornalístico que tem a finalidade de apresentar aos leitores fatos atuais, relevantes e que sejam de interesse à sociedade. Toda notícia tem um título e é estruturada em parágrafos. Pode ter linha fina e subtítulo, como a notícia lida na página anterior. O primeiro parágrafo da notícia apresenta as informações principais sobre o fato noticiado: o que aconteceu, quando, onde, como e com quem. Você pode ler notícias em revistas,
jornais e sites, tanto impressos como na própria internet. A próxima atividade será da página 67. E agora vai ser com vocês que vamos iniciar nossa atividade de casa. A atividade de casa é a página 67, que aborda o tema parênteses, que nós já estudamos aqui, certo? Beijos e até a próxima!